Midwest Angélica, um dos vários e grandes ARGs no meio dessa tão grande internet que acabou me chamando a atenção recentemente. Como eu estou na leva de voltar a trazer mais vídeos com frequências e principalmente as ARGs que vocês tanto gostam ou conhecem, eu decidi que esse seria um dos primeiros nessa leva grande onda que eu estou querendo trazer de frequência de vídeos aqui no canal. Então minha gente, eu já vou estar pedindo aqui que se vocês puderem estar me ajudando de alguma forma, comentando ou deixando o seu like ou se inscrevendo antes de embarcar nessa jornada comigo, eu iria estar agradecendo muito. Então, sem muito mais enrolar nisso aqui, minha gente, vamos falar hoje sobre o corpo que caiu do céu. Lembrando que a obra original e todas as Wikipédias e fontes que me ajudaram muito na pesquisa e no trabalho desse vídeo, eu estarei deixando tudo aí na descrição. Então, se vocês quiserem estar dando uma passada, para dando uma força, eu iria também estar agradecendo. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos lá. Nossa querida fita se inicia inicialmente como lógico que é ARG, com o início de FBI avisando que essa fita é ilegal e não deve ser vendida para nenhum lugar. Lógico também explicando miudamente quais seriam as consequências e as causas que isso poderia gerar se fosse a público, pois isso pertence à empresa chamada HOME, ou como eles denominam a divisão de operações celestiais. E vamos dizer que essa história começa em 1985, a data que um objeto não identificado massivo foi descoberto próximo das órbitas de Júpiter. E ok, isso poderia ser qualquer asteroide ou meteoro, mas chegaram à conclusão de que não poderia ser isso. A diferença de tudo isso é que aqui eles tinham sim alguma forma de assinatura biológica, o que indicava que poderia até mesmo ser um ser vivo. Após eles tomarem um pouco mais de cuidado e realmente verem o que era esse tipo de coisa, sim, chegaram à conclusão de que era um ser vivo. E após cuidadosamente eles analisarem um pouco mais a fundo, eles chegaram à conclusão que sim, é um ser biológico de corpo massivo. Mede cerca de apenas 60 quilômetros. Isso não é pouca coisa. Isso aqui é só para vocês terem uma leve comparação de como essa coisa é grande. E assim, obviamente, começaram os estudos para tentar descrever e desvendar o mistério que seria essa criatura, que o denominaram de AZ-001. Até que temos uma avançada de cerca de 1985, e aqui é quando os estudos revelam algo meio curioso, de que sim, em algum momento essa criatura esteve viva, pois o que estamos observando nesse corpo massivo que está em órbita do meio ao espaço não se passa de um grande cadáver de 60 km. E a fita decorre basicamente falando um pouco mais sobre os experimentos e o decorrer do movimento e das análises do objeto em massa durante o período, tentando adivinhar até mesmo qual trajetória que esse objeto iria. Esses estudos e análises que envolveu até mesmo esse objeto em massa, como tentando adivinhar de onde ele veio ou até mesmo em que trajetória fez ele vir até aqui, acabou chamando a atenção até mesmo da NASA. Vamos dizer que foi através dessa parceria que nasceu a Divisões de Operações Celestiais. A NASA metendo um dedo em tudo. E assim surgindo a nossa tão conhecida HOME. E essa organização seria especificamente para analisar ainda mais profundamente esse corpo celestial estranhamente de um cadáver no espaço. E obviamente também não revelar ao público por questões de pânico, que é assim que eles imaginam que pode acontecer se isso for a público. Mas querendo ou não, esse tipo de coisa chamaria muita atenção também, e obviamente outras empresas também tentariam estudar esse tipo de criatura, para ver qual tipo de seria o DNA dele, se tem mais criaturas nele, ou qualquer coisa que envolvesse esse tipo. Mas estranhamente aqui cita algo que o Dr. Lucas Michaels, que seria o dono da HOME, acabou desaparecendo em 1989, o que já começa a ficar um pouco estranho sobre isso, pois para quem não percebeu, ele seria quem estaria narrando essa história para a gente. E de acordo com os estudos que continuaram a partir de agosto de 1995 com o Dr. Ray Connor, e aqui o Dr. Connor cita algo meio curioso, que seriam sinais emitidos a partir dessa criatura, que seriam variáveis, mas que seria algo extremamente curioso, como transmitir sinais delta. É aqui em 1999 que somos reveladas as primeiras imagens que eles conseguiram ter desse objeto maciço em massa. Eu deixarei vocês verem e tentarem analisar e tirarem suas próprias conclusões.
E às exatas 11h26 da manhã, literalmente um pedaço do massivo chamado AZ001 acabou se separando e se aproximando da atmosfera da Terra. E assim se começou vários estudos intensivos para tentar entender e ver em que parte o AZ001 alfa, que se denomina esta parte caindo, iria cair. E pelo que se pode ver, não seria uma zona onde tem humanos ou rural, pois seria uma área muito isolada e provavelmente em Nebraska. E assim tivemos, meus amigos, o corpo que caiu do céu. Então vamos dizer assim, que aquela criatura que parecia estar morta não estavam tão morta assim, ou pelo menos o que habitava, ou partes dela não estavam tão mortas assim. E como podemos ver, uma certa equipe da Home tenta se chegar no local, mas vamos dizer que acontece certas coisas que são meio difíceis de entender ainda. Mas para a gente entender isso de uma certa forma e digamos de uma outra visão, e quando eu me refiro a outra visão, me refiro à família Ranch ou Jones, que seriam moradores próximos do local da queda. Durante a madrugada do dia 16/1 de 1999, Ever Jones, o pai da família, teria levantado e acordado repentinamente no meio da madrugada da cama, pois ouviu estranhamente vários latidos de cachorros do lado de fora. E com toda essa preocupação, ele acabou por segurança levando seu filho para os dois verem o que realmente era o que estava acontecendo. E nisso, com seu filho denominado Colin, ele seria o responsável por estar gravando e nos mostrando tudo isso. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, pois eles decidem se separar para tentar encontrar os cães, mas o que eles encontram, bom, não é bem os cachorros. What happened to Rocky? I don't know. What happened to...
Mom? Infelizmente, com esse final de fita, a gente consegue ver o que aconteceu com essa família, que seja lá o que tiver restado do AZ-001 Alpha que veio do espaço, acabou infectando os cachorros dos donos, que bom, foram atrás deles e consequentemente acabaram com essa tal infecção que, como podemos ver no fim da fita, não só infectou eles e os cães, como infectou tudo à sua volta. E digamos que é assim que se começa o perigo da infecção que veio do espaço. Após a tentativa falha de queimar o Alpha 001, aqui vamos dizer que aqui seria uma atualização sobre o Alpha 001. Aqui eles tentariam por aquele organismo que seria do 001 em outros organismos para ver o que aconteceria, para tentar analisar e entender um pouco mais o que seria a criatura do Alpha. E logo em seguida nos mostra acerca de alguns resultados da infecção em coiotes ou cervos, que aparenta não ter nenhuma mudança tão significativa assim. Mas estranhamente, após eles aplicarem em uma cebola, sim, uma cebola, o contágio e a mutação vieram logo em seguida, fazendo a gente entender um pouco mais como essa infecção funciona. Esta próxima fita, digamos que nos revela algo meio curioso, pois aqui digamos que cerca de mais ou menos o Dr. Evans acabou retornando ao local onde o Alpha 001 acabou sendo encontrado. E logo após isso ele acabou retornando ao laboratório de umas da Home e digamos que a partir daqui as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Como estranhamente relatar a localização do doutor em alguns lugares meio estranhos e suspeitos e agindo como se estivesse andando aleatoriamente no local. Lógico que isso acabou causando alguma certa estranheza, que a certa noite ele acabou entrando em um local que não deveria e digamos que o próximo doutor, que seria o Dr. Connor, acabou questionando. E bom, o que ele observou do Dr. Evans não foi algo tão bonito assim. E aqui, essa criatura que estava se passando pelo Dr. Evans acabou sendo eliminado, onde o seu corpo acabou sendo levado para uma radiografia e uma autópsia. Este próximo episódio e fita se denomina como uma fita dividida em duas partes.
E logo em seguida aparece um texto que vai nos apresentar o desaparecimento de 2 policiais. E aqui começa a falar certas coisas meio estranhas, pois fala que na época que aconteceu os desaparecimentos e até mesmo teve um alerta, nenhuma das pessoas acabaram sendo encontradas. E mais ou menos nessa mesma época, a policial do departamento acabou recebendo uma ligação onde a pessoa simplesmente não quis se identificar, o que acaba sendo meio suspeito em meio a tudo isso. E é aqui que as coisas sobre essa ligação em si começam a ficar estranhas, pois o departamento acaba perguntando onde é que ele estava e ele acaba apenas citando que ele está perto de uma igreja e que ele não pode muito bem falar alto, pois aqui está tendo algum tipo de sacrifício. E tava demorando para eu ver alguma seita. E a policial pergunta se ele pode nos dar alguns detalhes, e aqui sim, ele afirma que é um sacrifício humano e que está havendo muitos gritos. Mas o departamento fala para ele se manter na linha, que logo em seguida eles mandarão alguém e para ele ficar calmo. Mas logo aí acaba-se a ligação. E bom, praticamente após ter revelado tudo isso, obviamente o policial acabou indo investigar tudo isso. E bom, o que ele encontrou foram essas coisas. Aqui se corta para o outro policial que estava com ele investigando fora da igreja, junto também de suas últimas imagens e gravações antes de como o outro policial acabar desaparecendo. Hello?
E aqui é onde nos apresentamos certo ponto importante em meio dessa história, para nós entender um pouco mais como funciona os Starkill ou simplesmente como funciona esse tipo de fungo que está acabando com o ser humano e todas as pessoas em sua volta que acabam encostando nisso. Nesse primeiro estágio, digamos que a criatura ou fungo começa a se alimentar de qualquer coisa possível ou orgânica que puder, como se de alguma forma ela estivesse querendo arranjar mais forças para poder procriar mais. E nesse segundo estágio é quando ela fica extremamente focada em achar mais indivíduos com inteligência maior para sua procriação. E o terceiro estágio é quando ele começa a usar a própria massa para usar seres para a própria procriação. E com isso ele acaba criando novas formas de vida com a mesma espécie, como por exemplo aquele altar ou aquela árvore que a gente acabou vendo, que são feitos para produzir seres muito menores da mesma espécie, e os templos que acabam sendo citados aqui são para criar seres de vidas maiores ou de formas muito melhores. Já esse quarto estágio, vamos dizer que é mais uma teoria dos cientistas daqui, que fala que seria uma situação muito crítica, onde se espalharia tanto a procriação disso tudo, que uma hora tudo iria se conectar como uma grande massa. E com isso eles teorizaram até mesmo como o território ficaria depois de 1 ano de tudo isso. E bom, como eu vou dizer, a partir daqui digamos que a primeira temporada em si já se acaba, e os restos dos episódios aqui se passam nos lançamentos que sim, o canal ainda está postando vídeo e episódios em si, que eu tentarei estar abordando aqui, explicando um pouco mais, porque como são meio novos não dá para explicar tanta coisa assim. Aqui já é algo curioso e bastante novo até, pois aqui a Home está com uma nova cara, e aqui ela se denomina Home Delta, o que já é algo bastante curioso em si. Dizendo aqui que obviamente o arquivo é ultra secreto e que não devemos espalhar nunca esse arquivo, que bom, aqui se denomina como Homebound, que seria algo como em casa ou na casa, dizendo que se iniciou no dia 13 de 4 de 1999. E bom, eu vou deixar vocês darem uma olhada para verem o que significa tudo isso e o porquê desse projeto se denominar Homebound. Logo após esse belo show, o general G.C. Pizio veio falar sobre a divisão de Home Delta e que este relatório deveria ser entregue a pedido do general e o comitê composto pelos secretários de Defesa e Administração Espacial Aeronáutica Nacional na data de 14 de abril de 1999, e ele reafirma que esse relatório é ultra secreto e é um esforço para preservar a segurança nacional em dia 13 de abril. E aqui ele ainda diz algo muito curioso, dizendo que a Home Delta conseguiu eliminar com sucesso todos os vestígios conhecidos da ameaça alienígena. E ele ainda afirma que ainda há certos esporos dessas criaturas envolvendo a Terra, mas que a Home Delta afirmou que isso não seria nenhum tipo de perigo para nós, e que ela ainda continuaria os estudos para tentar descobrir a origem da criatura. Mas algo muito estranho e curioso começa a ser citado aqui. Dizem que em certas religiões mundiais e muito tempo atrás, algum tipo de variação de um dilúvio apocalíptico aconteceria um dia. E aqui ele colocou um conjunto de pesquisadores que acreditam que esse dilúvio é representado por esse organismo conhecido como 001, que veio trazer a destruição para a humanidade. E aqui ele ainda solta outra bomba. Acredita que essa criatura 001 acontece em ciclos, ou seja, isso aqui na Terra muito provavelmente já aconteceu no passado, obviamente se referindo à época de Noé, dizendo que essa criatura vem de tempos em tempos em planetas para trazer a destruição.
Isso é bizarro. Mas ele ainda afirma que isso não acontecerá dessa vez, pois o ciclo foi finalizado com a finalização das criaturas. E aqui quando começa a parte mais estadunidense a falar meio bizarro, dizendo que graças às armas deles, eles conseguiram derrotar até mesmo o próprio Deus. Isso é muito bizarro de se pensar e que agora a gente poderia ficar em paz e não temeria nada neste universo. E antes de finalizar tudo isso, acontece algo extremamente bizarro. Ele diz algo envolvendo o Sr. Nero, que diz que tudo isso aconteceu conforme a sua vontade, e ele sabe que ele pode muito bem acabar o matando. E que quando ele começa a falar um pouco demais, ele simplesmente leva um tiro. I too am playing your game, Nero, and I'm... E estranhamente logo após isso, aparece dizendo que o homem que deveria ser o general Garrett Cepiso foi confirmado ser morto e que era na verdade um impostor chamado Isaac Dune. E confirma ainda dizendo que o paradeiro e o que realmente aconteceu com o general não se sabe exatamente e que isso é desconhecido até hoje. Que se revela que quem causou a destruição de tudo isso foi um dos primeiros apóstolos de Azazel. Ok, isso tá ficando bizarro e bastante confuso de se entender. Por que alguém que seria um apóstolo de tudo isso e da criatura em si tentaria destruir tudo isso? Eita minha gente, que jornada foi essa? De verdade eu tive uns leves altos e baixos em meio a tudo isso. A questão em si eu quero falar muito mais sobre esse ARG em si do que a conclusão dele. Porque vamos dizer que nesses últimos episódios que estavam lançando, que vocês acabaram vendo, eu acabei não ficando com tanta vontade de falar assim, porque começou a ir para um caminho que eu não acho tão legal assim. Se vocês forem ver os últimos episódios, vocês vão entender do que eu tô falando. Até nesse mesmo último que eu acabei citando, dá pra ver que tá indo uma coisa bem mais conspiracional, envolvendo o corpo e o cadáver em si, e sinceramente eu preferia bastante quando continuava na parte do mistério em si e quando envolvia simplesmente só como um resto da criatura, e seria muito legal também ver a versão do ser humano não sabendo lidar muito bem com tudo isso. E bom, a gente viu que eles souberam até que lidar atacando bomba atômica, e isso cortou pra mim bastante o hype que eu tinha de tudo isso. Não tô dizendo que isso é ruim, a questão é que eu preferia muito mais na parte do mistério e do suspense em si. Mas se vocês também concordam comigo ou discordam, se vocês quiserem estar comentando sobre isso, eu quero de verdade debater um pouquinho com vocês. Reforçando novamente, não tô dizendo que o trabalho do cara é ruim, muito pelo contrário, eu de verdade me peguei reassistindo certas cenas que eu achei até muito bacana nesse RG. Uma cena da família em si, simplesmente curiosa com tudo que tá acontecendo, eu vendo ali o quintal e eles indo atrás do cachorro, de verdade, toda aquela cinegrafia e cenas acabaram me dando um certo medo e receio de verdade com o que poderia acontecer com eles um pouco, e que bom, no final a gente sabe muito bem o que aconteceu. Sabe, eu prefiro muito mais histórias que são mais reais e que não tem tanto final feliz. E isso aqui pra mim foi um final meio tanto faz, sabe? Parece que só ficou um pouco preguiçoso, assim por dizer. Reforçando, não tô dizendo que eu achei ruim o trabalho do cara até chegar a esse ponto. Só que eu preferia muito mais quando envolvia cenas de terror e mistério envolvendo esse universo, que daria pra teorizar muito mais aqui. Mas eu de verdade não gostei muito do caminho como se acabou tudo isso. E eu não sei de verdade se eu gostaria de fazer uma continuação envolvendo esse ARG. Não sei de verdade como é que vai sair também esse vídeo. Se vocês gostarem, dependendo ou não, eu tento ir atrás um pouco. Mas por mim esse vídeo de verdade vai ser a última vez que eu vou estar falando sobre isso.
porque esse é um RG que eu gostei da trajetória, mas o final de verdade me desagradou bastante. Eu espero que eu também não seja o único que tenha sentido isso, ou que parece que ficou meio arrastado, uma solução muito fácil para esse final, mas eu tô aqui apenas para opinar, só isso. E lembrando também que vocês são muito mais que bem-vindos nessa aba aí da comunidade ou até mesmo aqui nos comentários para tentar debater um pouco mais comigo sobre este RG ou obra em si. E uma coisa que eu gostei bastante é que me lembrou muito obras como Gemini Home, que eu até mesmo já trouxe aqui no canal há muito tempo atrás, lá no começo. Quem realmente acompanhou o canal vai se lembrar dessa época. E que de verdade me trouxe aquela leve nostalgia e mistério que eu quis muito ir atrás. Pena que, como eu disse, isso acabou não durando muito, o que fez com que eu de verdade não tenha mais tanto ânimo para falar desse RG aqui no canal. Mas eu acho que é assim alguns RG também, né? Porque, por exemplo, aquele RG do Godzilla que eu acabei falando muito tempo atrás, sem ser do TMNT Switch, também é algo que eu não pretendo trazer com tanta vontade aqui no canal. De verdade estaria se vocês pedissem bastante, porque é algo que eu não quero mais tanto ir atrás. Em TMNT Switch é algo que eu com certeza, se tiver continuação, e eu espero que tenha de verdade, eu com certeza vou trazer aqui uma parte 2 para todos vocês. Mas não vou negar que tem mistérios que me deixaram um pouco com uma pulga atrás da orelha envolvendo esse RG. Por exemplo, qual que é a origem dessa criatura? E por que exatamente ela estava orbitando a Terra e como ela morreu? De verdade, vocês param para pensar como é que uma criatura de 60 km consegue morrer? Isso é meio estranho. Uma teoria que eu vi bastante gente debatendo também é que talvez a criatura que tenha caído ou simplesmente vindo aqui para a Terra tenha sido um tipo de parasita que estava dentro do corpo morto e que provavelmente seria um que faria isso de planeta em planeta, conforme vai indo junto com o cadáver. Mas isso é uma teoria que eu não sei se eu engulo muito ou se não é. Eu prefiro muito acreditar que eles só se enganaram mesmo e que a criatura estava de certa forma viva e que de certa forma é essa forma que... Nossa, eu falei forma muitas vezes numa frase. Tá bom. E que de certa forma isso seja o jeito que ela consegue restabelecer, digamos, a sua espécie e voltar a viver, que seria dominando outros planetas. Mas isso aqui é só uma teoria minha, não é nada demais. E perdão, minha dicção tá horrível porque eu tô gravando essa parte final totalmente sem roteiro. Eu só tô querendo opinar aqui com vocês e tentar debater um pouco o que aconteceu de verdade no meio de tudo isso. E parando pra pensar aqui, até o próprio conceito que eu citei ali atrás de Gemini Home meio que já pegou um pouco isso, mas não pegou porque ele tem uma história um pouco mais macabra e pesada, que se vocês quem sabe eu trago uma parte 2 no futuro, porque eu sei que acabou saindo novos vídeos e novas coisas, e o vídeo que eu fiz há um tempo atrás também meio que não tem mais o jeito de edição que eu tinha na época, então se vocês quiserem que eu faça meio que um remake de Gemini Home, recontando um pouco mais devagar e um pouco mais detalhado que nem eu faço nos vídeos de hoje, eu acho que eu de verdade estaria gostando. De verdade, eu acho que eu ia gostar de fazer um remake disso, ou de ter o Alten Files também, porque é algo que eu queria muito poder falar, mas eu não gosto dos vídeos de hoje de ter o Alten Files que eu tenho aqui no canal. É uma forma meio precária que eu fiz aqueles vídeos na época, porque eu fiz de uma forma meio preguiçosa e meio na pressa alguns vídeos ali. E isso é algo que eu não gosto muito de admitir, porque eu lembro que The Alten Files no primeiro vídeo eu gostei muito de fazer, só que no segundo eu já fiquei mais empurrando com a barriga, tanto que se vocês verem não tem uma parte 3 de The Alten Files, é por isso, porque eu quero refazer tudo isso de uma forma com muito mais amor e carinho pra vocês, porque ali, vamos dizer que eu não sabia editar tão bem na época. Sim, nesse final de vídeo eu vou tentar fazer isso em todos os vídeos longos que eu vou fazer daqui em diante, sempre eu vou deixar pelo menos no mínimo, sei lá, uns 10 a 8 minutos de eu falando, porque tem certas coisas que eu não consigo falar nos vídeos curtos e que eu gostaria muito de debater com vocês aqui no canal também, como por exemplo que eu acabei de falar de Gemini Home ou The Alten Files. Eu de verdade queria saber se vocês gostariam de um remake ou de um reboot dessas duas séries que eu fiz há muito ano aqui no canal e que seria mais desse estilo que eu faço hoje em dia, que seria com um pouco mais prezando pela edição, um pouco mais com amor e carinho e que talvez demoraria um pouco mais, mas nem tanto porque eu quero voltar a ter mais frequência aqui no canal. Lembrando que todos os créditos e canais que eu acabei vendo, seja gringo ou até mesmo aqui no Brasil como o meu amigo Pombo Atômico, acabaram me ajudando bastante na produção desse vídeo e tentar entender um pouco mais os conceitos que realmente alguns é difícil de entender nessa história. Mas como eu disse, não é tão difícil porque
é meio simples, mas ao mesmo tempo não é, e na parte que eu achei que iria inovar um pouco, acabou não inovando. Então eu não tenho muito o que dizer mais sobre a RG em si. Só vou dizer que os créditos devidos eu vou deixar tudo aí na descrição, as pesquisas e até mesmo algumas coisas que eu acabei olhando no Reddit, coisa assim, eu também vou acabar deixando aí na descrição. E principalmente o canal em si. Eu sei que eu não gostei muito da obra em si, mas se você gostou, de verdade, tenta apoiar o canal, de verdade, o canal dono disso aqui, dessa obra. Eu estou apenas repassando e traduzindo umas coisinhas para tentar atingir o máximo de público. E se você puder estar indo no canal e comentar o que você achou lá, mesmo gringo mesmo, eu ia estar, de verdade, achando bem bom, porque eu não quero que esse RG pare, mesmo que eu não tenha achado ele tão bom assim. Mas quem sabe mais pra frente eu não mude de opinião e traga de volta aqui de certa forma. Não sei, tudo vai depender do tempo e eu acho que de vocês também. E primeiramente eu também queria agradecer a quem assistiu até aqui, porque eu sei que nem todo mundo viu o vídeo até o final, ou só vê até metade, ou só vê até onde acha interessante. Se você puder estar comentando o que você achou dessas coisas que eu acabei falando aqui e dessas obras, eu também iria estar agradecendo bastante, pois tem certa coisa que eu quero voltar a interagir um pouco mais com vocês e com essa pequena comunidade que eu tenho aqui no canal, que tanto me ajuda e que sempre me mandava alguma mensagem no Twitter ou no Discord perguntando o que aconteceu comigo ou o que aconteceu com os vídeos. De verdade, são um carinho que eu sou extremamente grato por ter de vocês. Mas, por enquanto, o vídeo foi esse, minha gente. Eu de verdade quero agradecer 2 vezes mais quem realmente viu até aqui. Se vocês puderem estar me seguindo no Twitter, que eu vou ter a usar bastante aquele lugar e que eu sempre comento alguma coisa envolvendo os próximos vídeos, eu de verdade iria estar agradecendo. Então é isso, minha gente. Não esqueça de estar comentando o que vocês acharam de tudo isso, tá deixando o seu like, se inscrevendo, e eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.